Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu acho que esse é um dos vídeos mais esperados por vocês. Vocês sempre estão comentando sobre como fazer o jejum intermitente. Mas antes disso, eu quero agradecer a cada um que se inscreveu aqui no canal. A gente completou 1.000 inscritos. Gente, esse canal é para vocês, é para ajudar vocês, é para eu ser útil para vocês, para eu prestar um serviço a vocês. Muito obrigada a cada um que dedicou o seu tempo para apreciar um pouquinho do que eu estou mostrando aqui e eu espero que eu possa ajudar ainda mais vocês. E voltando para o tema do vídeo, esse é um dos vídeos que mais vocês me pedem aqui e eu já digo que, na minha cabeça, esse vídeo vai ter uma sequência de 3 vídeos. Só que o terceiro só vai acontecer se você também me ajudar, porque o terceiro vídeo vai ser dúvidas que vocês vão ter durante essa sequência de 2 vídeos sobre o jejum intermitente. Então, deixa a sua dúvida já no comentário. Parou o vídeo, tá com alguma dúvida? Já escreve no comentário para a gente ter o nosso terceiro vídeo para sanar todo tipo de dúvida que surgirem, tá bom? Então, o terceiro vídeo eu vou precisar da ajuda de vocês. Nesse primeiro vídeo eu vou falar benefícios do jejum, malefícios do jejum, o que é o jejum de fato, o jejum emagrece de verdade, a perda de massa magra. Eu vou tirar dúvidas gerais sobre o que é de fato o jejum intermitente. E para dar início à nossa conversa, é importante que a gente saiba que o jejum não é uma dieta, mas é um padrão alimentar, é um hábito de vida, em que consiste em janelas para você comer e janelas em que você vai fazer o jejum. Então, por que tanto se fala que o jejum intermitente ele emagrece? Basicamente, o jejum intermitente é uma estratégia de restrição calórica. Simplesmente porque, se a gente for pensar de uma forma muito simples, a gente vai estar diminuindo a janela de alimentação. Por exemplo, se você tem costume de comer 12 horas por dia, no jejum a gente pode diminuir essa janela de tempo alimentar e, indubitavelmente, a gente vai diminuir a ingestão calórica. Então, basicamente, é uma restrição alimentar, uma restrição calórica pela diminuição da janela de tempo de comida que você oferece ao seu corpo. E isso naturalmente vai fazer com que você emagreça. Mas é importante também ressaltar aqui que nada adianta você fazer o tempo de jejum adequado, comer na janela da alimentação, só que você comer de forma desajustada. Pensa comigo, você fez o jejum certinho, todas as horas necessárias, e durante a sua janela de alimentação você come comidas com bastante caloria. Não se importa com o que vai comer e só preenche esse tempo de janela alimentar com comidas muitas vezes calóricas. Esse tempo de jejum de nada vai valer. Vai ser apenas um tempo em que você ficou sem comer. Mas caloricamente falando, talvez você pode compensar nessa janela de alimentação. Então é importante a gente saber o que comer durante essa janela alimentar. Vamos saber por que o jejum é tão bem falado e quais os benefícios que ele pode trazer na gente, além da perda de peso? Porque sim, o jejum é uma ótima estratégia para perder peso, mas também tem outras coisas que ele também ajuda muito no nosso organismo. Uma delas é a redução de gordura corporal. Isso porque, com a restrição calórica e também na janela alimentar, essa diminuição de calorias faz com que o corpo busque a sua gordura, o seu estoque de gordura, como fonte de energia, já que a gente não está colocando via oral, ou seja, vai queimar a sua gordura para usar ela no seu corpo como fonte de energia. Então, o jejum ele é um ótimo aliado para queima de gordura. Outra questão interessante também relacionada à queima de gordura é que o jejum ele melhora a sensibilidade à insulina. Isso porque provavelmente a gente vai reduzir calorias, mas também vai reduzir a composição de carboidratos na sua alimentação. Isso vai melhorar a sensibilidade insulínica da sua célula e vai fazer com que essa insulina seja diminuída. Sendo a insulina um hormônio de armazenamento de gordura, quando ela baixa, ela favorece a queima de gordura. Então, além de você favorecer o emagrecimento, você também está favorecendo a recomposição corporal, já que você vai perder gordura corporal também.
Quando a gente fala de excesso de peso, a gente também fala de excesso de inflamação. E fazendo o jejum, a gente pode diminuir essa inflamação justamente também pela redução do peso, mas também pelo processo de autofagia celular. O que é isso? Basicamente é como uma limpeza celular no nosso organismo. Aquelas células envelhecidas, defeituosas, são substituídas por células reprogramadas. Ou seja, vai haver um funcionamento melhor do seu metabolismo, favorecendo o emagrecimento e também diminuindo essa inflamação ocasionada pelo excesso de peso. Para muitas pessoas, o jejum ela é como uma limpeza mental. Então, vai te trazer mais foco, vai te trazer menos fadiga. E no momento de janela de jejum, a gente tem, vamos dizer, um foco mais acentuado. Você consegue ser mais assertivo na sua rotina, nos seus afazeres. Lembra quando eu falei da sensibilidade à insulina? Isso também é um ponto muito importante, porque pessoas que têm um nível de compulsão alimentar um pouco mais acentuado, principalmente relativo a doces e carboidratos, pode ser beneficiado do jejum a partir do momento que ele é feito de maneira correta. Isso porque a gente vai diminuir a vontade de comer esses alimentos. Você que é formiguinha, o jejum pode ser uma estratégia importante para você. E não menos importante, a gente tem que pensar que também fazer um processo de emagrecimento é algo que demanda esforço físico e mental. E o jejum tem essa parcela de praticidade. Isso porque durante um bom tempo do seu dia você não vai pensar em comer. Você não vai pensar em, nossa, qual próxima refeição eu posso fazer? Como eu posso fazer essa refeição? Como eu posso equilibrar as calorias do meu prato? Não, você simplesmente vai se omitir de comer. E isso não tem problema a partir do momento que você não tem nenhuma questão de saúde envolvida. Então, sim, o jejum é uma estratégia muito prática e para você que tem a vida corrida, pode ser uma excelente estratégia para perda de peso. Já está gostando dessa primeira parte do vídeo? Lembrando que a gente vai ter a parte 2 e se vocês me ajudarem, a parte 3. Mas se vocês já estão gostando, já deixa o like, se inscreve no canal, já escreve a sua dúvida, tá? Para a parte 3. Diante de todos esses benefícios, às vezes até fica difícil a gente ver algum malefício durante o jejum, mas a gente tem alguns malefícios sim e tem algumas contraindicações, então fica atento para ver se você pode ou não fazer esse jejum. Pelo amor de Deus, gente, toda atenção é pouco, porque a gente está falando da sua saúde. O mais comum é que para pessoas saudáveis, o início do jejum pode dar alguns sintomas como dor de cabeça e também névoa mental, porque simplesmente a gente vai ficar um período de tempo sem comer e a gente não é acostumado a isso. Então, sintomas como dor de cabeça, ficar um pouco aéreo na primeira semana é comum. Para muitas pessoas, isso cessa em 3 dias, mas para pessoas mais sensíveis, isso demora a acontecer. E para quem tem enxaqueca, não é indicada, porque pode piorar a sua enxaqueca. Vale o teste? Vale. Mas se não está mudando o cenário, está continuando a ter crises, não postergue esse jejum. Cesse que talvez esse não é a melhor estratégia para você no momento. Por mais que o jejum ajude em episódios compulsivos em algumas pessoas, na maior parte das pessoas, inclusive, algumas pessoas não se dão bem com o jejum pelo motivo contrário. Isso porque a restrição calórica em um determinado período de tempo pode gerar alguns eventos compulsivos e gerar gatilhos para esses eventos. Então a gente tem que saber muito bem avaliar. Como eu sempre falo, vale o teste, mas é importante a gente saber quando a estratégia não é válida para a gente. Então, se você já tem histórico sobre isso, é melhor ter cautela. Importante relacionar também que o jejum, quando ele é mal feito, ele pode trazer algumas complicações como deficiências de vitaminas e minerais e desregulação hormonal. Então a gente pode ter um déficit de vitaminas, sendo que a gente não tem um aporte nutricional adequado. Então sim, a gente tem que saber como quebrar o jejum, como fazer o jejum de uma maneira otimizada para que reflexos negativos na sua saúde não ocorram. Então, no próximo vídeo, eu já vou estar explicando os protocolos de jejum melhores para se fazer e como fazer. Tintim por tintim, passo a passo. Então já deixa seu like para você não perder o próximo vídeo e já se inscreve aqui no canal, gente. É um conteúdo rico, eu sempre falo. Isso eu ofereço para as minhas pacientes no consultório. Então aproveitem todo esse conteúdo.
E agora, uma das coisas mais importantes é que o jejum, ele não é indicado para gestante, lactante, diabéticos, crianças e idosos. Isso porque essas populações são populações mais sensíveis a questões relativas à glicemia e também temos associado, por exemplo, a gestantes e lactantes, a questão de a gente estar nutrindo um bebezinho, uma outra vida. Então, não é indicado. Então, para você que tem esse perfil, não faça jejum, tá bom? E a pergunta, jejum emagrece? Sim, gente, o jejum emagrece e emagrece muito. Pode melhorar a recomposição corporal, queima gordura e você pode ter a preservação do seu músculo e a gente pode fazer com que eventos de compulsão alimentar sejam evitados, além de melhorar todo o seu metabolismo por conta da chamada autofagia celular que eu conversei com vocês. Se vocês querem saber como se faz verdadeiramente um jejum que gera resultado, quer saber como fazer o jejum, como quebrar o jejum, como dar início a um outro jejum, já inscreve aqui no canal, dá o like e fica acompanhando o próximo episódio. Essa semana só vai ser a semana do jejum. E não se esquece, deixa a sua dúvida aqui para a gente fazer o episódio 3. Esse foi o nosso episódio 1, até o episódio 2 e maratona o restante do vídeo que tem aqui no nosso canal para você ficar craque em como saber emagrecer do jeito certo. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!